para viajar com Ramalho Ortigão. Esta é uma iniciativa da Direção Regional da Cultura Norte e o livro é editado e produzido pelo Dr. José Val Figueiredo. Temos para nos falar do Viajar com Ramalho Ortigão o Dr. António Ponte, diretor regional da Cultura Norte. Temos também o Dr. Nuno Ortigão, presidente da União de Freguesias de Alvar, Foz do Douro e do Gil, e o Dr. José Val Figueiredo, que nos vai falar do seu livro Viajar com Ramalho Ortigão. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite. Estamos nesta fase de transição. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Alvar, Foz do Douro e Novo Gilde. Um cumprimento também especial ao Dr. José Val Figueiredo e a todos vós por estarem presentes nesta iniciativa que, para nós, na Direção-Geral da Cultura, é uma iniciativa que tem já alguns anos, é uma iniciativa da nossa tradição de trabalho, a edição do Viajar Com. Ela teve uma primeira série que terá começado a ser editada ainda pela Delegação Regional da Cultura do Norte nos anos 90, que tem uma coleção de cerca de 16 volumes de 16 autores e que nós, nos últimos 2 anos, temos vindo a reeditar alguns dos autores que, entretanto, escutaram e outros autores que não fizeram parte da primeira edição, mas que nos parece que são interessantes trabalhar também neste contexto. Posso referir-vos que editamos este ano o primeiro Viajar com uma mulher, com a Luísa da Costa. Foi a primeira mulher a fazer parte desta coleção. Também, eu penso que por volta do ano de 2014, terá sido, porque eu entrei na direção no final de 2013, fomos desafiados a desenvolver um Viajar com o Ramalho Ortigão, também, portanto, para assinalar esta efeméride do seu aniversário. E que aceitamos o desafio, convidamos o Dr. José Val Figueiredo para o escrever e eu, nestes lançamentos, dou sempre uma nota. Isto não é nem uma antologia, nem uma obra literária. Isto, no fundo, é um roteiro de visita à região norte, à cidade do Porto, pela mão de um autor. Através da sua obra, da sua biografia, toda esta coleção se divide em 4 partes e tem sempre a mesma estrutura. Uma biografia do autor, depois a descrição da sua geografia sentimental, a descrição da sua geografia literária e, a partir daí, nós propomos uma visita aos espaços que são referenciados na vida e na obra destes autores, que nos permitem ter uma leitura do espaço diferente, que nos permitem ir ver os sítios com a visão de outras pessoas, com a visão destes autores e, portanto, como disse há pouco, mais do que pretender ser um ensaio ou pretender ser uma obra literária, ela é, no fundo, a compilação de um conjunto de textos, pela mão também de um outro poeta e crítico literário, mas que nos faz conduzir por estes percursos e esta coleção tem sido muito bem aceita em vários domínios da nossa sociedade, o que nos tem feito continuar com este trabalho. Eu gostava, porque depois passarei a palavra para apresentar o trabalho ao Dr. José Val Figueiredo, de deixar aqui alguns agradecimentos à Câmara Municipal do Porto, que é nossa parceira. Nós tentamos encontrar sempre um parceiro local relativo aos espaços de maior referência de cada um destes roteiros. A Câmara Municipal do Porto, que é nossa parceira nesta edição.
à editora Ópera Omnia, que é a nossa parceira de toda a coleção e, portanto, que faz a edição da coleção connosco, e também ao autor por ter aceito este desafio de fazer este trabalho. Um agradecimento também ao representante da Junta por ter acolhido também a proposta de fazer aqui nesta sessão este lançamento. Eu queria só deixar aqui mais uma nota, que é o seguinte: dentro deste trabalho de valorização dos autores da região, nós temos ainda um outro projeto que se chama Escritores a Norte e que, no fundo, é também uma agregação, é uma rota de visita a espaços dos escritores, pela mão também dos escritores, mas daqueles escritores que têm já casas-museu abertas, que têm centros de investigação abertos ou que estão presentes em fundações, que nos permitem ter referências espaciais próprias e, portanto, nós agregamos numa primeira edição já 11 ou 12 autores, com 9 casas. Neste momento, temos candidatado novamente aos fundos do Norte 2020 uma segunda fase deste projeto para alargar o âmbito territorial, e deste projeto faz parte também o lançamento de um trabalho com esta mesma configuração do Viajar Com, sobre as casas destes autores, um vídeo documentário sobre cada um dos autores e as suas casas, e ainda um portal na internet onde nós podemos ter informação associada sobre as casas, sobre os autores, sobre as suas escritas, os seus espaços, referências à gastronomia também dos autores, às festas e às festividades que eles referem na sua vida e na sua obra. Portanto, um trabalho também de projeção do território a partir da vida e da obra destas personalidades. E, portanto, se por um lado nós trabalhamos o património edificado a vários níveis, tentamos também trabalhar este património humano e começar também a dar-lhe alguma importância naquilo que é a dinamização da cultura e a dinamização deste espaço geográfico que é a região norte do país. Muito obrigado pela vossa presença. Um agradecimento também à nossa equipa interna que trabalha neste projeto, e eu penso que passo a palavra agora ao Dr. José Valdo Figueiredo para nos apresentar o trabalho que produziu. Muito obrigado. Tá. Você está... Tá. Muito boa noite. Em primeiro lugar, queria saudar quem nasceu há 180 anos, acabou de nascer, que é o Sr. José Duarte Ramalho Ortigão, precisamente nasceu no dia 24 de novembro, há 180 anos, portanto é a primeira pessoa a quem eu quero saudar aqui, porque ele está aqui bem presente e junto de todos, é de certeza uma das pessoas que nos está a ouvir neste momento. Queria saudar também, na pessoa do Dr. Nuno Ortigão, como, além de ser Presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gilde, como representante da família Ramalho Ortigão, que temos a grande honra e privilégio de o ter também aqui entre nós. Queria saudar o Dr. António Ponte, ilustríssimo Diretor Regional da Cultura do Norte, que tem desenvolvido uma ação extraordinária em relação ao desenvolvimento cultural que nós temos como essencial para fortalecer as nossas raízes. A Câmara Municipal do Porto, na pessoa da doutora Mónica Guerreiro, e o editor, o Sr. José Manuel Costa, o editor da Ópera Omnia, que também está aqui presente e que tem-se entregue à publicação destes caminhos da literatura que nós não nos cansamos de percorrer. Queria também agradecer a todos quantos contribuíram, os vários colaboradores, que eu não citarei todos porque felizmente que é uma lista grande, todos que contribuíram para esta obra que nós vamos aqui hoje apresentar.
Eu, quando trocámos impressões, quando troquei impressões com a doutora, e queria com a doutora Maria Lacerda e com o doutor Nuno Ortigão sobre isto, e assim, olha, isto não é uma apresentação de um livro, não é apresentação de um livro, por várias razões, é falarmos no dia de aniversário do Ramalho Ortigão, evocar a sua figura. Já sabemos, quando se toca a Ramalho Ortigão, quando foi, por exemplo, quando foi da inauguração do monumento, daquela evocação que está ali à beira-mar, também chovia torrencialmente, portanto agora começamos a pensar que realmente, quando quisermos ver o boletim meteorológico, ou consultamos o Ramalho Ortigão, ou vice-versa, que é para ver o que é que nos calha, andam próximos um do outro, andam sempre próximos um do outro. Queria saudar também a professora a doutora Isabel Ponce Leão, em seu nome da direção do Instituto do António Ferreira Gomes, e também em representação do seu presidente, o professor Armando Coelho. E agora vamos passar então àquilo que nos traz aqui. Gosto de correr terras, palmilhar estradas, de parar nos alpendes ouvindo retinir o martelo no banco de pinchar, de pernoitar nas estalagens escutando histórias à lareira, de atravessar os campos e de subir os montes, ao chiar das noras, ao zoar dos moinhos, ao mergulhar dos regos no cheiro dos musgos, das estevas ou das giestas, no tempo das ceifas, no tempo das debulhas, no tempo das vindimas, no tempo da monda, da lavra e da semeadura, em todos os tempos, enfim, em que o homem renova o seu doce enlace com a terra benigna, em cujo seio tem de dormir para sempre. Pioneiro das travessias de Portugal, amador enternecido da alma das terras e das gentes portuguesas, melhor do que ninguém soube trespassar-nos numa volta que nos envolve a todos, caminhantes desta terra, mas, sobretudo, caminhantes dentro de nós próprios, num tempo em que é por dentro de cada um que a viagem de Portugal, por Portugal, tem de principiar. Tenho, sem me gabar, a sincera convicção, Ramalho Ortigão, tenho, sem me gabar, a sincera convicção de que, a não ser alguns viajantes de comércio ou algum almocreve paleontológico anterior ao dilúvio dos caminhos de ferro, ninguém tem calcado mais terra portuguesa do que este seu criado. A verdade é que ninguém, sobretudo, terá nela viajado com mais empenho, com mais curiosidade, com mais desinteresse, com mais amor. E acrescenta: bem sei que há quem me tenha por estrangeiro e não me admira, porque nunca, nem nas lareiras a que me tenho sentado pelas quebradas do Marão, das Serras da Estrela, do Gerês ou do Monchique, nem nas feiras francas a que tenho ido, a Viseu, a Vila Real, a Évora, a Viana, a Penafiel e tantas outras, não encontrei nunca nenhum dos sujeitos que fazem ou desfazem a reputação dos outros no Rocio, no Chiado ou no Arco da Bandeira. Maria João Ortigão de Oliveira, num luminoso ensaio que dedicou a seu tio, assevera-nos justamente: o prazer das viagens, tão ao gosto de 800, produtor de abundante literatura, encontra em Ramalho Ortigão uma ressonância ávida. Não obstante o romantismo ter despoletado um primeiro surto de interesse pelo pitoresco das impressões de viagem, só de facto com Ramalho e de uma maneira geral com a geração de 70, este interesse amadureceu e tomou forma. No fundo, como dizia essa numa carta a Ramalho, datada de agosto de 1886, tratava-se de preservar, e cito diretamente essa, o velho e ativo molde português, o que, segundo o autor da Cidade e as Serras, o seu amigo fazia imensamente bem. Em Pela Terra Alheia, Ramalho deixa-nos o recado. A cidade é pequena e o passeio é pouco. Quer-se a viagem, a liberdade
e a largueza da terra, a vastidão do mar e a amplidão do céu, o mundo. Em 24 de novembro, como eu disse, como eu referi, nascia José Duarte Ramalho Ortigão. Agora vamos ver se eu consigo, porque eu tenho umas imagens que arranjei, consigo ver passá-las. Isto é o convite para vocês estarem presentes. Que o meu amigo, o engenheiro Francisco Mesquita Guimarães, teve o cuidado de me ajudar e de arranjar. Pois, ora bem, nasceu o nosso José Duarte Ramalho Ortigão numa casa da Rua de Germalde, na Lapa, freguesia de Santo Ildefonso, primeiro de 9 filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão, natural de Lolé, e de Dona Antónia Alves Duarte Silva, natural de Paranhos. Eu não me criei num regime dietético do Chiado ou da calçada dos clérigos. Eu criei-me no caldo de unto e na broa dos homens do campo. O que tomei foi o bom ar puro, saudável e honesto, onde nasci e onde me criei. A nossa casa, cercada de árvores, no meio dos campos, não tinha saguão, não tinha vizinhas de cuias de retrós e de sapatos achinelados, não tinha pia. A vida que cercou a minha infância era simples, rude, poderosa, como o grande ar vivificante que me envolvia. Matricula-se, anos depois, em 53, na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, de que vem a desistir, regressando ao Porto, onde será professor de francês aonde? No Colégio da Lapa, dirigido por seu pai. Viria aqui a ser professor dessa de Queiroz, entre vários, essa de Queiroz e do Ricardo Jorge. Temos aqui, hoje, portanto, fica mesmo no sítio, mesmo ao lado da Igreja da Lapa, este espaço aqui, a Aguarela da Fronteira no Igreja e da primitiva capela da Igreja da Lapa. Casa-se com Dona Emília Isaura Filraça de Araújo Vieira, tiveram 3 filhos, Vasco, Berta e Maria Feliciana. Quando é que começou a escrever? Começou a escrever, pelo menos é o primeiro testemunho que nós temos dele, em 1859, aonde? No Jornal do Porto, dedicando variedíssimas crónicas à vida social e cultural da cidade, publicadas posteriormente nas Crónicas Portuenses e nas